Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. A fragmentação do homem está pondo doente. Era muito cedo ainda, e uma neblina rasteira ocultava plantas e flores. O abundante orvalho formava um círculo de unidade ao redor de cada árvore. Naquele instante, o sol erguia-se atrás de um grupo de árvores, então tranquilas, pois os palreiros passarinhos se tinham dispersado para as fainas do dia. Os motores dos aviões estavam sendo aquecidos, e seus roncos enchiam os ares, mas dentro em pouco iam as aeronaves decolar para diferentes pontos do continente, e salvo os ruídos cotidianos da cidade, tudo voltaria à calma. Na rua, um mendigo de voz agradável cantava, e sua cantiga tinha aquela característica nostálgica que tão bem conhecemos. Sua voz não era rouca, e, em meio ao barulho de ônibus e pessoas que gritavam de um lado para o outro, tinha um som aprazível e grato. Quem morasse naquelas redondezas podia ouvi-lo todas as manhãs. Muitos pedintes executam habilidades, ou têm macacos que as executam. São presumidos e traquejados, de olhar manhoso e sorriso fácil. Mas este era de outra qualidade. Simples mendigo, de longo cajado na mão e roupas sujas, esfarrapadas, sem fingimentos e sem adulações. Os outros recebiam mais esmolas do que ele, pois todo o mundo gosta de ouvir adulações e votos de felicidade e prosperidade. Nada disso fazia esse mendigo. Pedia, e se davam, inclinava a cabeça e continuava seu caminho. Não fazia poses nem gestos. Percorria de ponta a ponta a longa e sombreada rua, sempre dando passagem às pessoas. No fim da rua, virava à direita e entrava em outra mais estreita e menos movimentada. Recomeçava a cantar e, por fim, enfiava por um dos becos. Era bastante moço e seu todo inspirava simpatia. O avião decolou à hora marcada e ascendeu suavemente, sobrevoando a cidade com os seus zimbórios, seus túmulos antigos e longos quarteirões de feios edifícios, pretensiosos, modernos. Além da cidade, o rio, sinuoso, livre de gelo, suas águas de cor verde azulada. Mais para sudoeste, o avião prosseguia seu curso. Começamos a voar horizontalmente, a cerca de 6.000 pés de altura, e lá embaixo estendia-se a região, toda ela dividida em glebas irregulares, verde claras, cada qual de seu dono. O rio foi seguindo seu curso tortuoso, passando por numerosas aldeias, e dele saíam estreitos e retos canais, cavados pelo homem, estendendo-se para os campos. A centenas de milhas de distância, a leste, começaram a descortinar-se as montanhas cobertas de neve, etéreas e irreais em seu róseo esplendor. A princípio, pareciam flutuar acima do horizonte, sendo difícil acreditar que eram montanhas com seus picos pontudos e seus maciços. Da superfície da terra, àquela distância, não podiam ser vistas, mas àquela altitude eram visíveis e espetacularmente belas. Evitava-se tirar os olhos delas, para não perder a mais ligeira variação de sua beleza e grandeza. Cordilheira sucedia à cordilheira, com seus picos imponentes, em lento desfile. Tapavam todo o horizonte, a nordeste, e mesmo após 2 horas de voo, ainda lá estavam. Era realmente incrível, o colorido,
a imensidão, a solidão. A gente se esquecia de tudo ou mais, dos passageiros, do comandante que fazia perguntas, da aeromoça a solicitar os bilhetes. Não era a absorção de uma criança no seu brinquedo, nem a do monge em sua cela, ou do sannyasi à beira do rio. Era um estado de atenção total, sem distração. Só estava presente a beleza e a glória da terra. Não havia observador. Psicólogo, analista e médico era aquele homem gordo, de cabeça grande e olhar sério. Viera, disse, para conversar a respeito de vários tópicos. Não ia empregar a terminologia psicológica e analítica, porém termos familiares a nós dois. Tendo estudado os mais famosos psicólogos e sido também analisado por um deles, conhecia as limitações da moderna psicologia, bem como seu valor terapêutico. Ela nem sempre dava resultados satisfatórios, explicou, mas, em mãos idôneas, oferecia grandes possibilidades. Havia, naturalmente, muitos charlatães, como era de prever. Estudara também, embora menos profundamente, o pensamento oriental e a ideia oriental da consciência. Aqui, no Ocidente, ao ser descoberto e descrito o subconsciente, nenhuma universidade o quis admitir e nenhum editor se dispôs a publicar o livro. Mas hoje, naturalmente, apenas 2 décadas após, a palavra está nos lábios de todos. Apraz-nos julgar-nos os descobridores de tudo, e que o Oriente é um vasto arraial de místicos e pelotiqueiros. Mas o fato é que o Oriente, há muitos séculos, empreendeu a tarefa de explorar a consciência, só que usavam símbolos diferentes, de significados mais amplos. Assim falo, apenas para demonstrar minha grande vontade de aprender e minha isenção de preconceitos nesta matéria. Nós, os especialistas da psicologia, ajudamos os desajustados a se readaptarem à sociedade, e parece ser essa nossa principal preocupação. Mas, de alguma maneira, eu, pessoalmente, não me sinto satisfeito com isso, o que me leva a um dos tópicos que desejo examinar. É só isso o que nós psicólogos podemos fazer? Nada mais podemos fazer senão ajudar a readaptar à sociedade os desajustados? A sociedade está sã para desejarmos que o indivíduo retorne a seu seio? A própria sociedade não contribuiu para pôr doente o indivíduo? É claro que aos doentes se deve restituir a saúde, não é preciso dizê-lo. Mas por que deve o indivíduo ajustar-se a uma sociedade malsã? Um indivíduo são não desejará fazer parte dela. Sem primeiro duvidar da sanidade da sociedade, que bem se faz em ajudar os desajustados a se ajustarem a ela? Eu não acho que a sociedade esteja sã. Ela é dirigida por homens frustrados, ávidos de poder, supersticiosos, para benefício deles próprios. Acha-se sempre num estado de convulsão. Durante a última guerra, colaborei no trabalho de correção dos desajustados do exército, que não podiam adaptar-se aos horrores do campo de batalha. Talvez eles tivessem razão, mas estávamos em guerra e tínhamos de vencer. Alguns dos que lutaram e sobreviveram continuam necessitados de assistência psiquiátrica, e o devolvê-los à sociedade vai ser uma tarefa ingente. Ajudar um indivíduo a ajustar-se a uma sociedade sempre em guerra consigo mesma. É esse o trabalho que se espera dos psicólogos e analistas?
o indivíduo precisa ser curado para se dispor a matar ou a ser morto? Se o indivíduo não é morto, nem enlouquece, deverá então ajustar-se a essa estrutura, que pode ser muito científica, de ódio, inveja, ambição, superstição? Reconheço que a sociedade não é o que deveria ser, mas que posso fazer? A gente não pode sair da sociedade. Temos de trabalhar dentro dela, ganhar a vida dentro dela, sofrer e morrer dentro dela. Não podemos tornar-nos reclusos, ou um desses que se retiram do mundo e só pensam na própria salvação. Temos de salvar a sociedade, como quer que ela seja. Sociedade são as relações de homem com homem. Sua estrutura está baseada em compulsões, ambições, ódios, vaidades, invejas, nas complexidades do impulso de dominar e de seguir. A menos que o indivíduo se solte dessa estrutura corruptora, que valor fundamental pode ter a ajuda do médico? Pois o que acontecerá é que ele, o indivíduo, se tornará novamente corrupto. O dever do médico é curar. Não somos reformadores da sociedade. Essa esfera pertence aos sociólogos. A vida é um só todo, não pode ser repartida em seções. O que nos deve interessar é a totalidade do homem, seu trabalho, seu amor, sua conduta, sua saúde, sua morte e seu Deus, e também sua bomba atômica. Esta fragmentação do homem é que o está pondo doente. Alguns de nós o reconhecemos, Senhor, mas que podemos fazer? Nós próprios não somos homens integrais, com uma perspectiva total, um impulso integrado, um propósito integrado. Curamos uma parte, enquanto as restantes se desintegram, e afinal percebemos que a raiz profunda está destruindo o todo. Que se pode fazer? Como médico, qual é meu dever? Curar, naturalmente, mas não é também dever do médico curar a sociedade como um todo? Não deve haver reforma social. Deve haver, isso sim, uma revolução exterior ao padrão da sociedade. Mas, voltando ao meu ponto, como indivíduo, que posso fazer? Libertar-vos da sociedade, naturalmente. Sede livre, não das simples exterioridades, mas da inveja, da ambição, da adoração do êxito, etc. Essa liberdade poderia dar-nos mais tempo para dedicarmos ao estudo, e daí, naturalmente, resultaria tranquilidade maior. Mas não conduziria ela a uma existência um tanto superficial, inútil? Pelo contrário, a libertação da inveja e do medo levaria o indivíduo a um estado de integração, não? Essa liberdade poria fim às várias atividades de fuga, inevitáveis causadoras de confusão e contradições, e a vida teria um significado mais profundo e mais amplo. Certos meios de fuga não são benéficos à inteligência limitada. A religião é uma esplêndida escapatória para muitas pessoas. Dá significação, embora ilusória, à sua existência. A outros respeitos tão monótona. O mesmo efeito produzem os cinemas, os romances e certas drogas. E achais dignos de ser estimulados esses meios de fuga? Os intelectuais também têm seus meios de fuga, grosseiros ou sutis, e quase toda pessoa tem suas falhas de discernimento, e
Quando tais pessoas assumem posições de poder, causam mais malefícios e sofrimentos. Religião não é dogma e crenças e superstições. Não é tampouco devoção visante à salvação pessoal, pois isso é atividade egocêntrica. Religião é a conduta total da vida, é compreensão da verdade, que não é projeção da mente. Estais exigindo muito do homem comum, que precisa de suas distrações, suas fugas, uma religião grata a seu eu e de alguém para seguir ou para odiar. O que estais sugerindo exige uma educação diferente, uma diferente sociedade universal, e nem nossos políticos, nem nossos educadores, em geral, têm tão ampla visão. Parece-me que o homem tende a atravessar esta longa noite escura de aflições e sofrimentos para dela emergir como ente humano integrado e inteligente. Por enquanto, não é isso que me interessa. Meu interesse está posto nos náufragos humanos individuais, pelos quais posso fazer e faço muita coisa, mas que parece tão pouca coisa neste imenso oceano de dores. Como dizeis, terei de produzir em mim mesmo um estado de integração, e esse é um empreendimento muito dificultoso. Há outra coisa, de natureza pessoal, que desejo examinar convosco, se mo permitis. Dissestes há pouco algo a respeito da inveja. Eu percebo que sou invejoso, embora de tempos a tempos me submeta a uma análise, como o faz a maioria dos analistas. Não me tem sido possível transcender essa coisa. Quase me envergonho de admiti-lo, mas a inveja está presente em mim, variando dos ciúmes vulgares às formas mais complexas, e não pareço capaz de extirpá-la de mim. A mente é capaz de livrar-se da inveja, não a pouco e pouco, porém de maneira completa, não havendo liberdade total dela. Na totalidade de nosso ser, a inveja continua a manifestar-se sob diferentes formas, em ocasiões diferentes. Sim, percebo isso. A inveja tem de ser completamente eliminada da mente, assim como um tumor maligno tem de ser totalmente extirpado do corpo, pois do contrário renascerá. Mas como? O como é outra forma de inveja, não vos parece? Quem pede um método quer livrar-se da inveja para tornar-se outra coisa. Portanto, a inveja ainda está atuando. Foi uma pergunta natural, mas percebo o que quereis dizer. Esse aspecto da questão nunca me tinha ocorrido antes. Parece que todos caímos nesta armadilha, e nela ficamos presos para sempre. Estamos sempre procurando livrar-nos da inveja. O desejar libertar-se dá origem ao método, e assim a mente nunca fica livre, nem da inveja, nem do método. Investigar a possibilidade de total libertação da inveja é uma coisa. Procurar a ajuda de um método para nos libertarmos é outra coisa. Ao buscarmos um método, invariavelmente o encontramos, não importa se simples, se complexo. E cessa então, de todo, a investigação da possibilidade de libertação total, e ficamos encalhados num método, numa prática, numa disciplina. Desse modo, a inveja continua existente e sutilmente alimentada. Sim, como o assinalais, é perfeitamente verdadeiro. Estais, com efeito,
perguntando se me interessa realmente a total libertação da inveja. Devo dizê-lo, Senhor, em certas ocasiões a inveja me pareceu estimulante, deu-me prazer. Devo ficar livre da totalidade da inveja, tanto dos prazeres como das ansiedades que proporciona? Confesso que nunca fiz a mim esta pergunta, nem outros ma fizeram. Minha primeira reação é: não sei se o desejo ou não. Suponho que o que realmente eu preferia seria conservar o lado estimulante da inveja e livrar-me do resto. Mas é, obviamente, impossível reter apenas as suas partes desejáveis, e temos de aceitar a inveja, com tudo o que contém, ou nos libertarmos dela completamente. Começo a perceber a significação de vossa pergunta. Existe o impulso para me libertar da inveja, e ao mesmo tempo desejo conservar certas partes dela. Não há dúvida que nós, seres humanos, somos irracionais e contraditórios. Isso requer análise mais completa. Senhor, espero tenhais paciência para ir até o fim. Percebo que nisso está latente o medo. Se eu não fosse impelido pela inveja, sob a capa de palavras e necessidades profissionais, podia dar-se um retrocesso. Eu poderia não ter tanto sucesso, não ser tão preeminente, tão bem situado financeiramente. Existe um medo sutil de perder tudo isso, medo à insegurança e outros temores que é desnecessário enumerar. Esse medo básico é, por certo, mais forte do que o impulso para me livrar mesmo dos aspectos desagradáveis da inveja, sem falar da total libertação dela. Percebo agora os intricados aspectos deste problema, e não tenho certeza nenhuma de que desejo libertar-me da inveja. Enquanto a mente está pensando em termos de mais, tende a haver inveja. Enquanto há comparação, se bem que pensamos que pela comparação compreendemos, tende a haver inveja. Enquanto houver um fim, um alvo para ser alcançado, tende a haver inveja. Enquanto existir o processo adicional, que significa auto-melhoramento, aquisição de virtude, etc., tende a haver inveja. O mais implica o tempo, não é verdade? Implica o tempo necessário para mudarmos do que somos para o que deveríamos ser, o ideal, o tempo, como meio de adquirir, chegar, realizar. É claro, para se transpor uma distância, passar de um ponto para outro, física ou psicologicamente, o tempo é necessário. O tempo, como movimento de um ponto para outro, é um fato físico, cronológico, mas necessita-se de tempo para se ficar livre da inveja? Dizemos, eu sou isto, e para poder tornar-me aquilo, ou modificar esta qualidade para aquela, necessita-se de tempo. Mas o tempo é fator de transformação? Ou qualquer modificação feita na esfera do tempo não é modificação nenhuma? Agora estou ficando um pouco confuso. Estais alvitrando que a transformação em termos de tempo não é transformação nenhuma. Como assim? Tal transformação é a continuação do que foi, com modificações. Não é verdade? Deixai-me ver se compreendo isso. Para passar do fato, que é a inveja, para o ideal, que é a não inveja, necessita-se de tempo, pelo menos é o que pensamos. Esta mudança gradual, através do tempo, dizeis, não é transformação nenhuma, porém simplesmente a continuação do mesmo estado de inveja. Sim, percebo.
Enquanto a mente pensa em termos de mudança através do tempo, de revolução no futuro, não há transformação no presente. Isto é um fato, não? Está certo, senhor. Os dois estamos vendo que isso é um fato. E agora? Como reage a mente em presença desse fato? Ou ela foge do fato, ou se detém e o encara. Qual a vossa reação? Ambas, parece-me. Sinto o impulso para fugir do fato e, ao mesmo tempo, o desejo de examiná-lo. Pode-se examinar uma coisa quando existe medo em relação com ela? Podeis observar um fato sobre o qual tendes uma opinião, um juízo formado? Percebo o que quereis dizer. Não estou observando o fato, porém avaliando-o. Minha mente está projetando suas ideias e temores a ele relativos. Sim, exatamente isso. Por outras palavras, vossa mente está ocupada consigo mesma e, portanto, incapacitada para simplesmente tomar conhecimento do fato. Estais atuando sobre o fato, e não o estais deixando atuar em vossa mente. O fato de que a mudança feita na esfera do tempo, nenhuma mudança é, que só pode haver libertação total, e não libertação parcial da inveja. A própria verdade desse fato atuará sobre a mente, libertando-a. Está realmente parecendo que essa verdade já começa a romper as minhas barreiras.